E aí, nono ano, vamos lá dar seguimento à nossa matéria. Matéria nova hoje, veremos capítulo 3, Primeira República. Vocês têm que entender o seguinte, esse período da história do Brasil nada mais é que a transição de um modelo de governo imperial para o republicano. Ou seja, foi o fim do Brasil imperial e o início do Brasil republicano. O Brasil deixou de ser governado por imperadores e passou a ser governado por presidentes da República. Tá? Tradicionalmente, a gente divide essa fase da Primeira República, porque como a República ela existe até hoje no nosso país, ela foi se desdobrando em outros momentos. Então, aqui nós estamos falando da Primeira República. Essa Primeira República é tradicionalmente dividida em República da Espada e República Oligárquica, tá certo? República da Espada porque os primeiros presidentes do Brasil foram militares, lembrando que a própria proclamação da República já foi um golpe militar. A diferença é que não foi instalado no Brasil, naquele momento, um regime militar, mas a proclamação em si foi um golpe militar liderado, pelo menos, ainda que simbolicamente, pelo Marechal Deodoro da Fonseca, que era um membro do Exército Brasileiro. E depois, a República Oligárquica. Lembrando que oligarquia é uma palavra que significa quando existem poucos no poder ou pequenos grupos no poder. Pequenos grupos controlando a política de um país, nós temos uma oligarquia. Então, a fase da República Oligárquica foi marcada por isso. Alguns pequenos grupos controlando o poder político aqui no Brasil. Então, Primeira República dividia-se nessas duas fases aqui, República da Espada e República Oligárquica. De início, foi instalado no país um governo provisório, tá? Com a proclamação da República e a tomada do poder pelo Marechal Deodoro da Fonseca. Nesse momento do governo provisório, o principal elemento foi, sem dúvida, a organização do país no sentido de formar uma Assembleia Constituinte, ou seja, a ideia aqui era elaborar uma nova Constituição para o Brasil, já que a Constituição vigente ela era ainda uma Constituição imperial, que levava em conta o imperador como chefe de governo. Agora, como o Brasil se transformou numa república, aquela Constituição imperial não servia mais. Então, foi necessária a formação de uma Assembleia Constituinte, que tinha esse principal objetivo, elaborar, estabelecer uma nova Constituição para o país. Um outro elemento bastante importante é a questão da adoção de uma nova bandeira nacional, porque a bandeira da fase imperial ela carregava a simbologia imperial, o brasão da família imperial na bandeira do país. Aí depois tiveram que repensar essa questão da bandeira quando foi adotado lá o lema positivista lá da ordem e progresso. Outra questão de peso aqui também, que interferiu bastante, foi a separação entre a Igreja e o Estado, quando a Igreja Católica deixou de representar com mais peso algum espaço dentro da política nacional. Tá? E aí, finalmente, foi elaborada a Constituição de 1891, que foi a nossa primeira Constituição republicana. Cuidado com isso, tá? Não foi a nossa primeira Constituição, tá? A nossa primeira Constituição surgiu ainda lá, logo em seguida ao processo de independência, quando o Brasil deixou de ser colônia de Portugal e se tornou um país autônomo. Essa foi a primeira Constituição. A de 1891 foi a primeira Constituição republicana, certo? E depois dessa primeira república,